noite a todos. Boa noite para o pessoal que está assistindo de casa. Nós estamos fazendo um teste hoje, fazendo uma reunião híbrida. Então, tem algumas pessoas que estão assistindo de casa. E como está sendo feito no YouTube, provavelmente a gente vai conseguir gravar essa atividade e deixar lá no canal durante uma semana para quem não participou poder assistir a atividade na íntegra. Então, é uma coisa que, se der certo, vai ser legal. Por quê? Quem não foi? A gente pode estar indo na casa das pessoas e até pelo celular assistir a reunião junto com essa pessoa. Então, o teste que nós estamos fazendo, vamos ver se vai dar certo. Ok? Obrigado. Hoje exploraremos como podemos cultivar e nutrir esses sucessores para garantir um futuro brilhante e próspero para todos nós. Agora, para realizar e explanar a matéria, vou chamar o Rafael Leite, responsável do BNJ Distrito. Estão me ouvindo? Ok, beleza. Bom, é um prazer estar aqui, né, porque estamos retornando às atividades presenciais, então, para mim é um grande prazer, né, vê-lo novamente. Queria dizer que hoje minha mãe também está presente, a Márcia, né, minha mãe está ali, veio lá de Campinas, né, então, é isso aí. Eu nem sabia como bom, então, como o Yuri falou, né, então, a matéria sobre hoje é sobre desenvolvimento de sucessores, né? Então, muito importante para nós aí, né? Que temos aí que lidar com os pequenos, né? Para fazer com que surjam novos valores, né? Então, na introdução desse tema, em sua explanação sobre o tema, né? O presidente Ikeda cita a seguinte afirmação do segundo presidente da SOCHK, Josei Toda. Devemos cultivar excelentes jovens que possam trabalhar para beneficiar a sociedade, o país e toda a humanidade. Esse é o propósito da SOCHK. Sem dúvida, aqui se encontra a essência do objetivo da criação de sucessores em nossa organização. Naturalmente, no âmbito de cada família, também vale o mesmo raciocínio. O Nichiren Daishonin cita frequentemente a analogia chinesa da tinta azul, mais azul que o próprio índigo, mostrando a importância do desenvolvimento de sucessores melhores que nós próprios, né? Então, que surjam novos valores melhores às vezes do que nós próprios, né? Então, eu, como responsável do BDO também, vejo que logo surgirão outros novos sucessores, né? Melhores do que nós mesmos, né? Então, vai tocar cello melhor que eu, vai ser RG muito melhor que eu, e por aí vai, né? Então, é sempre renovando, né? No escrito, da qual é baseado esse estudo, de Nichiren Daishonin, né? Se chama O Presente do Sake Puro. Outra passagem, que fala assim, né? É um trecho do Sutra. Fala assim: outra passagem de um Sutra expõe que os filhos são tesouros. O rei Adorno, magnífico, após a morte, estava destinado a cair na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos, mas foi salvo por seu filho, o príncipe Acervo Puro. No caso, esse rei Adorno é de uma história muito antiga, né? De um rei, né? Que, por conta dos filhos que ele tinha, ele se tornou, ele deixou de lado os ensinamentos errôneos, né? E começou a praticar o verdadeiro budismo, né?
Aí aqui fala que ele, né, o pai, não somente pôde escapar dos sofrimentos do grande inferno, como também se tornou um Buda chamado Rei da Árvore Sal. Então, esse nome da Árvore Sal, na verdade, é muito conhecido como uma pessoa que atingiu um alto grau de iluminação, né? Esse foi um dos exemplos que deu devido aos filhos dele fazerem com que ele pudesse atingir a iluminação, né? Aí tem também outra parte. Uma mulher chamada Shodai Nyo, por causa de sua ganância e avareza, foi confinada no mundo dos espíritos famintos, porém, foi libertada desse domínio por seu filho Maldilayana. Portanto, a afirmação do Sutra de que os filhos são um tesouro não é de modo algum falso. Resumo e cenário histórico. Essa carta foi escrita no Monte Minobu no primeiro mês de 1281, um ano antes da morte de Daishonin, enviada à monja leiga de Ueno, que era viúva e mãe de Nanji Tokimitsu. O título faz alusão ao primeiro item da lista de oferecimentos feitos pela monja leiga de Ueno. De acordo com o calendário lunar, o dia de Ano Novo caía entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, quando se celebrava o início da primavera. Esse era o primeiro dia de Ano Novo que a monja leiga celebrava depois da morte de Nanji Shijiro Goro, seu filho mais novo, irmão do Nanji Tokimitsu, que ocorrera 4 meses antes, quando o jovem tinha apenas 16 anos. E o Daishonin percebeu que, apesar de esta seguidora demonstrar alegria, no fundo sua dor encobria o júbilo da nova estação. Na carta, Daishonin expressa profundas condolências pela perda, ainda mais dolorosa pelo contraste com o renascimento primaveril da vida. Ao explicar que o Nanda Marigeikyo, a eterna lei mística, transcende o nascimento e a morte, ele encoraja a monja leiga a fortalecer sua fé e a manifestar o estado de Buda para se sentir unida ao filho quanto antes. Aí eu dou uma lida um pouco no show, né, inteiro, e nesse trecho, né, na qual Daishonin recebe esse oferecimento feito pela monja leiga, que perdeu o filho, ele dá muito valor no oferecimento de arroz que ela faz para ele, né? Então ele fala assim que o principal é preservar a vida, né, humana, mais do que ter bens materiais e tudo mais, né? Mas quando ela oferece esse arroz para ele, então ele vê que isso faz com que ela dê o melhor do que ela poderia ter dado para ele, né? Que é oferecer o alimento para que ele possa continuar no Monte Minobu, né? Podendo sobreviver, né? Então também fala assim nesse Gosho aqui, é muito importante isso também. Aí agora a explanação do presidente Ikeda, né, sobre esse Gosho, ele fala que a gente tem mais a ver com a parte também de como que ele pensa a respeito dos jovens, né? Venho me empenhando de corpo e alma para promover o desenvolvimento dos integrantes da nossa divisão dos jovens, que desempenharão um papel de liderança para delinear o futuro da humanidade. Também venho treinando, sinceramente, os componentes da divisão dos estudantes, com o intuito de despertar sucessivas gerações de jovens bodhisattvas da Terra, tal como consta na frase dos escritos: formem suas fileiras e me sigam. Em minhas viagens pelo Japão e pelo mundo, sempre que possível tentei me encontrar com membros da ADE e criei infindáveis laços de coração a coração com eles. Sem sucessores para carregar o bastão do Espírito Soka, o Conselho Mundial não se desenvolverá, e a concretização da felicidade para a humanidade e da paz mundial permanecerá como um sonho. Fico feliz em afirmar que hoje, nesta nova era do Conselho Mundial, valorosos ex-integrantes graduados da ADE estão realizando contribuições notáveis no mundo todo. E os atuais membros dessa divisão de todos os lugares, que estão crescendo forte e rigorosamente, serão os protagonistas que irão badalar o solene sino, assinalando o início do terceiro ciclo dos 7 sinos, na segunda metade do século XXI. Bom, então como a gente pode ver, o presidente Ikeda dá muita importância, né, para os jovens, né, e aí como que é importante todos eles estarem junto com a gente, né, praticando, fazendo daimoku, se aprimorando nos grupos horizontais também, né. Então a gente vê que a Soka Gakkai criou todo um sistema para que os jovens possam também se aprimorar, né? Então o presidente Ikeda pensou em cada um deles, né, e por isso que ele também
divulgou o budismo para todo o mundo, né? Para que o mundo realmente tivesse concretamente um resultado ainda melhor, né? Porque se a gente não treinar os jovens, as gerações que vierem não serão fortes, não serão jovens preparados, né? Então, aqui também continuando, filhos e pais são uns e atingem o estado de cura juntos. Nichiren Daishonin endereçou a carta, o presente de saque puro, à monja leiga de Ueno, que perdera seu filho caçula, o Nanjo Shijiro Goro, irmão mais novo de Nanjo Tokimitsu. Ele encoraja de todo o coração essa mãe imersa na mais profunda tristeza, assegurando que seu filho virá em seu auxílio, quando ela necessitar, transcendendo os laços de vida e morte. Ele cita 2 exemplos de filhos que salvaram os pais do sofrimento: o príncipe Acervo Puro, filho do rei Adorno Magnífico, e o outro, Maldalayana, filho de Shodai Nyo. Então, dá 2 exemplos clássicos aí na literatura do budismo, onde, pela essa relação entre pai e filho, né, que os próprios filhos puderam salvar os pais, né, do sofrimento que eles estavam sofrendo, né. E aí fala, transcendendo a vida e a morte, a fé do filho pode conduzir infalivelmente os pais a alcançarem o estado de Buda. E também, assim como a fé dos pais pode fazer com que os filhos atinjam com certeza o estado de Buda. Famílias que possuem uma ligação com a lei mística compartilham um laço kármico que perdura pelas 3 existências: passado, presente e futuro. Como o Daishonin expõe, minha cabeça, ponderou ele, é a cabeça dos meus pais. Meus pés são os pés deles. Os dedos de minhas mãos são os dedos deles. Minha boca é a boca deles. Assim, ele nos ensina o princípio de que filhos entre os pais e filhos, né, para atingir a iluminação juntos, né? Então, é muito importante dar esse valor, né? Aí fala, seus filhos são emissários do tempo sem início. Toda sensei sempre dizia às mães que levavam os filhos com elas às atividades da Soka Gakkai, que seus filhos são emissários do tempo sem início. Eles nasceram neste mundo para permitir que vocês, seus pais e outros ao redor deles, atinjam o estado de Buda. E aqueles às voltas com dificuldades envolvendo a criação dos filhos, ele ressaltava. Normalmente, as crianças que dão mais trabalho são as que crescem de forma mais magnífica, né? Essa parte é interessante. Por mais que a criança seja assim, bagunceira, grita e não sei o quê, é que está no caminho certo, hein? Tem muitos aí, ó, que dão risada, hein? Então, está no caminho certo, hein? Fica tranquilo, hein? Então, né? Eu pensava que era o contrário, né? Você não pode chegar com nota vermelha na escola, né? Aí complicou, né? Eita. Eu pior que eu nem lembro se eu era assim ou não. Depois a mãe fala. Nem vou lembrar. Então, aqui fala também, ó, que os filhos são emissários do tempo sem início. Toda sensei sempre dizia às mães. Acho que eu já falei essa parte, né? Eu já falei, então. Aí aqui fala assim, ó, continuando aqui aquela outra frase, né? Mesmo que um filho seja fonte de preocupação e apreensão, seus pais e os familiares assumirem esse fato como uma oportunidade, né, para aprofundar a fé, na verdade, de devoção filial aos seus pais, hein? Olha só, hein? Então, tem que encarar como uma devoção filial, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo. Alguns podem ter filhos que não estão se empenhando na prática, no momento presente. Contudo, não há necessidade de se sentirem ansiosos ou ocupados. As orações, infalivelmente, alcançarão a natureza de Buda dos filhos, e a missão que possui desde o tempo sem início desabrochará com toda certeza. E no futuro, um número incalculável de bodhisattvas da Terra de forte fé, pela ligação com seus filhos, surgirá um após o outro. Não há em absoluto
um filho que não possua uma missão. Todos nascemos para ser aquele que conduzirá os próprios pais ao estado de burro. Então, aqui fala que o tesouro do coração é transmitido dos pais para os filhos, né? E aqui, então, a gente vê como que é importante, né? A gente tem Chorin já pensava nisso desde aquela época, né? Essa devoção, né? Para os pais, né? Então, ele via essa relação kármica, né? Que realmente tem, né? E aí aqui fala assim, ó, que a gente nem declara também, que mais valioso que o tesouro do cofre é o do corpo, porém, nenhum mais valioso que o tesouro do coração, né? Então, como foi dito, que quando ele recebeu aquela oferenda, né, de arroz da monja Veiga, ele falou assim, não, realmente, você realmente está valorizando muito a própria vida dele, né? Está valorizando demais, porque ele estava isolado no Monte Mindoro, né? Naquele frio, né? Não tinha o que comer, então estava valorizando. Porém, então nesse caso, o tesouro do corpo é mais valioso que o tesouro do cofre, que são os bens, né? Porém, ele fala que nenhum é mais valioso que o tesouro do coração, que é exatamente esse legado, né? Que a gente deixa para gerações posteriores, né? Que são importantes, mas o tesouro do coração é o que produz a verdadeira felicidade, né? E aí, pautando-nos por esse mesmo princípio, o maior tesouro que podemos deixar para nossos filhos é, sem dúvida, o tesouro do coração. Como podemos ligar aos filhos uma fé em um modo de vida que os habilite a acumular o tesouro do coração? O fator crucial é o nosso comportamento como ser humano, que por sua relevância chega a ser apontado por Daishonin como um propósito do advento do Buda neste mundo. É pelo nosso comportamento como pais, a maneira como agimos em relação aos filhos e os tratamos, que lhes transmitimos o tesouro do coração, certo? Então, bom, eu ainda não sou pai, mas pretendo ser um dia, mas acredito que muitos de vocês que são já estejam também, através dos ensinamentos, né, que a gente tem no Chorin, transmitindo, né, esse tesouro do coração, né? E espero que sim, né? Então, esse aqui é o grande ensinamento que a gente ainda deixa aqui hoje, né? Não só isso também, assim como também quando nós temos que preparar os jovens sucessores, né? Que vão levar o conselho adiante também. Então, é muito importante levar isso não só dentro da família, né? Também na GACAI, dentro da organização, ok? Beleza. Então, aqui fala, pelo fato de a fé constituir uma jornada vitalícia, ajudem os filhos a se encontrar primeiro nos estudos. No dia a dia, reservem um tempo para conversar e interagir com os filhos. Evite mostrar aos filhos o aspecto de briga entre os pais. Abstenham-se de ambos os pais repreenderem o filho ao mesmo tempo. Sejam imparciais, não comparem um filho com o outro. Converse com ele sobre o modo de vida dos pais em relação à fé. Então aqui são orientações do próprio presidente Queiro, tá? Isso. E aí, o Sensei fala que o Toda Sensei também ofereceu conselhos práticos a ele e à esposa dele sobre essa tarefa, né, de cuidar dos filhos. Ele sugeriu que todas as manhãs enviássemos nossos filhos à escola, despedindo-nos adequadamente com acenos ou outras manifestações de atenção. E ao nos ausentarmos de casa para o trabalho ou para as atividades, nós nos incentivássemos pelo telefone, escrevendo-lhes bilhetes ou cartas, né? Então, vamos escrever cartinha, mandar os filhos, né? Um dia já é WhatsApp, né? No máximo ali um e-mail, né? Ô filho, tudo bem? Mas hoje em dia, todo mundo, né, conectado aí nas redes sociais, então a gente pode estar utilizando também o famoso WhatsApp, né? Então, é isso, né? Então, na verdade, a gente fala assim, no geral, essa questão, né? Como lidar, né, com essa nova geração, com os filhos, né, tudo mais. E tem também uma história que conta aqui, que faz parte da Revolução Humana, de um menino, eu agora não sei se vou lembrar o nome dele aqui, o Masayoshi Aritaki, que era um garotinho de 5 anos de idade, né, que era criado pela mãe, a Fumie, e aí a mãe dele queria muito colocar ele na escola Soka do Japão, porém não tinha condição financeira. Aí, passou o tempo, uma DF, né, entrou em contato com ela e falou, vamos lá procurar saber como é que faz. E aí, com isso,
a mãe fazendo pré-ovo, né, para que o filho pudesse entrar na escola da Soca Gakkai, né, fazendo um pré-ovo, deu certo, ele entrou, só que ela teve que reduzir ao máximo as contas de casa. Porém, ao mesmo tempo, devido à boa sorte dela, ela conseguiu um emprego numa contabilidade. E ela conseguiu ganhar 3 vezes mais, porém trabalhando 3 vezes mais também. Saía, começava às 7 da manhã, chegava em casa 10 horas da noite, todo dia. Então era muito pesado. Mesmo assim, ela... Que são os inscritos de Renda Xanin voltados para a DFJ. Aí eu fiz o objetivo de ler os 30 Goshos. Aí eu li, aí aconteceu vários benefícios. Falei assim, não, agora eu vou ler a Nova Evolução Mani, porque meu objetivo é para o Kenshukai. Aí abri a inscrição. Eu não fui chamada, um dos critérios era ter Shakubuku, né, em um ano, acho que no último ano. E eu não tinha, assim, com o meu nome, mas tinha, teve uma reunião que teve aqui, e aí eu palestrei, que era de convidado externo, assim, né, que vinha, nunca tinha vindo. Eu falei, quando eu terminei, 3 pessoas assinaram a ficha. Eu falei, mas não vai o meu nome, né? Aí eu falei, pô, vou perder a oportunidade. Aí eu falei assim pro Rafael, meu marido, eu falei assim, Rafael, quer saber? Não importa o critério, eu vou de qualquer jeito. Aí eu comecei a fazer, eu já estava eu falei, tenho! Aí eu falei, então tá bom. Aí passou mais um mês, você foi selecionado para o Kenshukai. Eu falei, como assim? Eu nem tinha inscrição, nem nada, né? Aí falei, não, eu vou, beleza, já tinha comprado as passagens, tudo. Aí ela falou assim, aí depois passou uma semana, eu fiquei sabendo que você já comprou passagem para o Japão, você pode ir mesmo, porque você vai ter dinheiro, né? Aí eu falei assim, olha, eu venho guardando há muito tempo para ir para o Kenshukai, então, assim, dá, né, para eu ir nesse treinamento também. Aí era assim, eu ia viajar para o Japão dia 20, em fevereiro de 2020, a pandemia foi 2020, e em março seria o Kenshukai de 2020, e, tipo, eles avisaram 2 meses antes. Aí, beleza, eu falei, então tá, vou. Aí já estava tudo certo. Aí eu fui para São Paulo, fiz os treinamentos lá. Chegando lá, começou a história da pandemia, né? Aí veio que ia fechar tudo. Aí mandaram e-mail para mim falando assim, olha, a China não pode mais para a China, fechou, e a minha passagem era China e Japão justamente. Você não vai mais poder, a gente vai cancelar e te devolver o dinheiro. Eu falei assim, não, gente, vocês não vão cancelar. Se cancelo da China, mas eu vou para o Japão. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu sei que eu fiquei assim umas 2 semanas ligando todo dia para ver o que eles iam fazer com a minha passagem para o Japão. Não queria de jeito nenhum, queria que eu cancelasse, mas no Japão não tinha Covid ainda, né? Aí eu falei assim, não, então vamos. Aí eu liguei e falei assim, tem como a gente ficar em outro lugar, ao invés de parar na China, a gente para nos Estados Unidos, né, que era uma escala. Aí ele falou assim, tem, mas você vai ter que pagar R$6.000 cada um. Aí eu falei, não, gente, eu não tenho isso não vou pagar R$6.000. Aí eles não queriam, ficou nisso, ficou de ou eu ter que pagar ou cancelar. 3 dias antes de embarcar mesmo, e todo mundo querendo cancelar, da família do meu marido, todo mundo, não, gente, eu não vou cancelar. Se vocês quiserem cancelar, pode cancelar, mas eu não vou cancelar. Aí 3 dias antes tinham, tipo assim, era terça-feira. Aí sábado teve reunião do Kenshukai lá em São Paulo, que até então estava vendo como que ia ser. Aí no sábado eu fui para São Paulo e eles falaram assim, não, aí tá, eu participei da reunião. No dia de ir, a gente ainda não sabia se ia ou não, se ia conseguir ir, né? Aí eu falei com a atendente, né, eu falei, olha, a gente vai ter uma parada na China, mas a gente não vai poder ir, né? Tem como vocês ter uma escala em Chicago, Nova York, não sei, era Chicago. A gente pode ficar lá esses 8 dias? Não tinha hotel, não tinha nada. Aí ela falou assim, olha, pode, mas se você quiser dá pra ir por Nova York. Eu falei, beleza. Aí a gente ficou em Nova York 8 dias sem pagar nada mais, não pagou 6 meses sem pagar nada, né? E aí o Rafa já viu no Airbnb um lugar pra gente ficar assim, e deu tudo certo. A gente foi pra Nova York, conhecemos, muito chique, a gente ficou na frente do New York Times, a gente dava pra ver pela janela, e aí depois a gente foi pro Japão. Por que esse é meu grande sonho, né? Porque assim, a gente vê as reuniões aqui, lá no Japão tem um auditório que é o grande juramento, né? Que é onde os membros vão
assim, para renovar essa decisão de fazer, da paz mundial, né, de fazer com que todos da localidade assim, sejam felizes, né. E lá, nossa, é muito emocionante. Você chega assim, tem um corredor inteiro de socarrã, cerejeira, né, e eles ficam desde a porta que você entra até o auditório falando parabéns, bem empolgado assim, sabe, muito parabéns por estar aqui, e você vai indo, vai todo mundo, parabéns, 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 você chega até lá no 10 setor, assim. E lá, quando eu cheguei, ela falou assim, né, todos os países têm uma representante para conversar com você. Ela falou assim, olha, aqui no Japão, eles admiram muito a luta do Brasil, porque é o país mais longe do Japão. E mesmo assim, vocês conseguem ter essa força e essa ligação com o Ikeda Sensei, de um país tão distante. E para eles é difícil, porque às vezes o Sensei não vai na atividade, o pessoal já fica meio, né? Então eles admiram muito vocês do Brasil. Então quando eles falarem, todo mundo vai virar para você e vai bater palma, mas vocês não fazem pique-pique não, tá? Aí eu falei, tá, beleza, né? Já não sou, eu sou meio mais tímida assim. Aí na hora que eles falaram, os membros do Brasil, tinha mais, acho que 2, então, era eu, minha irmã e mais 2. Aí eles viram e ficam assim, batendo palma, assim, né, sabe? Tipo, que bom que vocês estão aqui, né? Só que o que eu senti lá realmente foi assim, que a nossa luta lá é um marco da nossa vida, mas a nossa luta é aqui, no dia a dia, é todo dia, fazendo gonguiô, no trabalho, quando acorda, entendeu? Não tem um evento especial, é cada dia que a gente faz assim, que a gente promove essa paz, né, de você e luta. E aí, isso também eu levei um álbum do Cerejeira, né, do grupo horizontal, das meninas, as fotinhas, e mandei para o Sensei no dia que eu cheguei lá. Tem um pessoal assim, que envia carta, eles falam assim, geralmente o Sensei não responde, assim, não é todo mundo que eles respondem, né? Aí então ele falou assim, Sensei responde, não quem vai fazer, tipo assim, promessa, que eu vou fazer aquilo, ele responde quem já comprovou na vida, né? Aí a gente mandou esse álbum com a luta de todas as jovens aqui de Cerejeira. Aí ele escreveu, depois passou uns dias, assim, eu recebi a carta dele, falando assim, parabéns, né? Transmita as minhas melhores recomendações a todas. Nossa, muito emocionante. Aí voltei pro Brasil, né? Aí teve o Kenshukai, aí eles falaram que ia ser adiado, por conta daí já estava bem avançado o Covid, né? E falaram que ia prorrogar esse Kenshukai por um tempo, sem saber a data prevista. E quando a gente vai fazer esse treinamento, eles falam muito que esse treinamento ele não é no dia que você está lá, ele é até você chegar lá, né? Então eu tinha muitos objetivos, assim, meio ano antes eu comecei a tomar um remédio para curar minha síndrome do pânico. Eu tinha síndrome do pânico e eu não entendia também. Eu me culpava muito por falar assim, nossa, eu sou budista desde que eu nasci, minha família é boa, sabe? Meus pais são bons comigo, eu tenho isso, sabe? Parece que eu era ingrata. Aí eu fui no médico, né? Eu entendi que são coisas fisiológicas também, né? Não é só. E aí ele falou assim, olha, tem um tratamento, você toma um antidepressivo bem forte lá aqui durante um ano e depois você nunca mais vai ter, né? Aí, beleza. Aí eu tava tomando esse remédio, né? Então, quando eu tava nessa luta do Kenshukai, eu falei, o meu objetivo é parar de tomar esse remédio e não ficar dependente, porque tem muita gente que para de tomar antidepressivo e tem recaído, e tem várias complicações, né? Então, um dos meus objetivos era esse, não ficar dependente do remédio. E aí, quando deu um ano certinho, que foi metade de 2020, eu não conseguia contato com o médico, não estava atendendo por causa da pandemia. Ele falou, continua tomando, passa aqui, pega a receita e continua tomando. Eu falei, mas era um ano, né? Aí eu fiz um objetivo, né? Se ele falou no começo do tratamento que era um ano, eu iria parar com um ano e não iria ter mais. Tipo assim, não recomendo assim, né? Então uma coisa... Aí eu parei, e quando deu um ano certinho, eu não tive nenhum problema, assim, não tive recaído, nem problema por não estar tomando remédio, né? Que às vezes dá umas sensações estranhas, que mexe com a mente e tudo mais. Então, assim, foi uma vitória pra mim também, sabe? Aí diminuiu, assim, síndrome do pânico, eu não tenho mais essas crises de ansiedade, assim, né?
E aí, no final de 2020, eu descobri, estava grávida, né? E aí eu falei assim, nossa, agora eu não sou mais da DFJ, não vou poder de jeito nenhum ir pro Queixucai mais, né? Que era da DFJ. Aí eles falaram, depois passou mais um tempo, eles falaram assim, ó, a gente vai desfazer o grupo, porque como faz muito tempo, quem é da DF talvez vai passar para da DFJ, vai passar para a DF, e se a gente continuar com o grupo, essa pessoa não vai poder ir mais. Eu falei, nossa, eu sou da DF agora, né? Aí eu contei para elas, aí elas falaram assim, então, você ainda vai ter a oportunidade de ir pela DF, né? Não mais, não tinha mais aquele de ser pela DFJ. Eu falei, nossa, outro benefício, né? E aí, aí a Malu nasceu. Ela nasceu dia 21 de setembro, que foi um dia antes da primavera. E é muito significativo para mim, porque tem um gostinho que eu gosto muito, né? Que o inverno nunca faz me tornar primavera. E depois de tudo isso, pandemia, todo esse caos, nasceu a Malu, né? Então é muito significativa essa data para mim. Tem muitos outros relatos, vou contar esse, que foi o maior, assim. E aí agora, né, aí a gente desfez esse grupo, mas assim, a luta continua, né, porque agora na DF, meu pai falou assim, na DFJ era só um treinamento, tá? Agora que é o negócio, eu falei, nossa, a Zuleika ali com os dois. E agora também tem mais um presente, que a Malu foi promovida em irmã mais velha. E agora é uma nova luta, né? Mas assim, quando eu estava com o Demonca aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer novos objetivos, porque eu vou contar numa próxima, assim, senão vai ficar muito longo, muitos objetivos que eu tinha na DFJ eu consegui concretizar durante esse período. E aí eu falei, nossa, agora eu preciso de um outro objetivo. Aí um dos objetivos que eu fiz agora, estou fazendo o aqui com vocês, em 2030 voltar lá no Japão e contar para vocês minhas novas vitórias. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, parabéns. Agora, para dar continuidade, vamos assistir ao vídeo 16 de março. Dia em que o grande projeto do Conselhufo foi delineado concretamente junto com o mestre, que este dia do juramento de luta conjunta de mestre e discípulo seja imutável pelo eterno futuro. Contendo um profundo significado, este foi denominado Dia do Conselhufo. Jovens emergidos da terra, protagonistas desta solene cerimônia, 6.000 deles reuniram-se ao repentino chamado, um movimento de propagação embasado no juramento Seigan, que transpõe o ciclo de vida e morte. Por termos feito um movimento assim, foi possível gravar uma história de absoluta vitória,
que nada conseguiu deter, nem mesmo as furiosas ondas da maldade, profetizadas nos ditos dourados. Misticamente, a esplendorosa celebração tornou-se a solene cerimônia que simboliza a transmissão ao sucessor do mestre para o discípulo. Não questione se a majestosa correnteza do Conselhufo será uma certeza ou não na história. Questione sempre se possui ou não a paixão dentro do seu coração para tornar o Conselhufo uma certeza por meio do seu suor e esforço. Vocês também possuem esta lei fundamental que permeia todo o vasto universo. Emitem seu brilho infinito do âmago da vida. Oro unicamente, desejando que vocês delineiem com maestria e liberdade uma majestosa trilha na história da canção do triunfo do povo. O tempo passou e recebemos mais um dia do Conselhufo. Esse dia é a alvorada da esperança, com renovável espírito e disposição dos meus amados discípulos. Ó jovens, adiante, avancem sempre. Agora é o momento em que não podem retroceder, nem um passo sequer. Ó jovens, desafiem, incansáveis e resolutos, os esforços diários na prática e no estudo. Entoem altiva e orgulhosamente, com alegria e vigor, a canção em louvor à juventude. Com inabalável, indestrutível união, concluo decididamente, por mim, este nobre empreendimento que descortinará o novo amanhã na história da humanidade. Taissato Ikeda, poeta laureado e presidente da Soka Gakkai Internacional. Para dar continuidade, chamar Adilson Suzuki. Olá, boa noite. Boa noite, né? Aqui está sendo uma hora depois desse. Foi ruim, né? Esse distanciamento, essa coisa, aquela presa de casa, a gente está meio dando a cabeça, né? E agora a gente está retomando e como a gente sabe que foi difícil, muitas pessoas não conseguiram participar. E agora, gradativamente, a gente vai retomando, né? E o convidado, senhor? Você, seu nome? Camila. Você é sobrinha da... Sim. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a mulher? Ah, é? Ah, não. Então tá fácil. Eu lembro que o Franco estava numa reunião sentado naquele canto, se não me engano, nessa sala. Aí o Santo Lourenço estava falando aqui, não sei o que tem, palavras, para lá. Aí o Franco chega e pergunta para o Santo Lourenço: como é que eu faço para receber o nome? Não. Você não quer perguntar? Não quer perguntar? Ah lá. Ué, quer receber? Aí, ó. A prova é difícil. Muito difícil. A prova é difícil. Né, Fran? Quando eu falo essa questão de querer adquirir o bronze, nessa prática, é o seu desejo. Né? O seu desejo vai ser o desafio de conseguir tudo que foi dito, orientação, a própria correta receita, a própria relato do marketing, né? Essa questão de desafiar diariamente diante do seu bronze, a prática não dá em outro. E através dessa prática você vai conseguir fazer outra mudança interior. No pergaminho, você na própria casa da sua tia, você teve bastante presente e viu como que era, né? Não é tão complicado, mas o difícil é manter. Vai ter momentos difíceis, mas o legado é que você vai criar essa convicção, esse objetivo de você poder dar cada dia crescendo. Essa tal revolução humana, né? Mas você
poder estar aprendendo. Em relação ao budismo, Deus, cristianismo, os ensinamentos, muitas pessoas acham que querem estar fazendo algo diferente. Né? Por isso, eu gosto muito e eu faço verdadeiramente. Faço, acredito, gosto, sinto bem. Eu acho que não vai ficar. A única coisa que eu coloco é Deus. ótimo. Tem hora que eu. É meio engraçado. Porque tem hora que eu faço a coisa que eu estou conversando com Deus ao mesmo tempo. Parece até que eu estou dentro da pessoa. Você teve um problema nisso ou não? Eu não vejo, mas assim, eu não fico. Eu acho que eu estou bem, é coisa boa, que eu não estou fazendo nada de nada, eu acho que por exemplo, a minha ela acha que eu acho que é assim, eu tenho medo, foi o que eu falei para ela, de assumir um compromisso e ainda ter Deus na frente. Eu acho que são conceitos que a gente tem. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele era casado com uma moça da Protectar. E aí uma vez ele foi num evento, numa reunião, e falaram que ele não podia acreditar em Deus. Bom, que não existia Deus, uma coisa assim, né? Só que ele foi até o chão, acompanhou lá, né? Aí o camarada com, sei lá, quase 30 anos de idade, uma pessoa vai falar assim para ele, e pessoa, a mesma coisa se alguém chegar para mim e falar que meu pai não é meu pai. Então, a forma de encarar a situação vai muito do como que você recebe. Você vai fazer da envolve e vai continuar tendo outros pensamentos? Qual o problema? Gradativamente você vai tendo essa prova real do que vai acontecer na sua vida. Tem uma passagem que fala assim, né? A gente está com alguma dor e o remédio receita um remédio, aí você não acredita nesse remédio, você pega outro remédio com o médico, o outro remédio com outro remédio. Aí você toma os 3 remédios. Você vai saber qual que é melhor? Então, gradativamente, você vai se habituando, vai conhecendo. Importante, né? Ver as pessoas para você sanar todas essas dúvidas, né? E não pode ficar carregando esse sentimento. Né? Aqui a gente dá para esclarecer e, assim, mudança de conceito. Né? Aí eu ficava pensando agora, se eu não vai perder, vai ficar ou foi lá para São Paulo, bastante horas, né? Aí eu fiquei muito pensando, ainda mais que eu já estava conversando com as irmãs, aí eu ficava pensando, quando conversei com a minha era contra, enfim, foi a época que eu mais tive conflito interno, né? Eu fui essa época. Aí eu falei que ele falou, cara, se você não for nada, Então, na hora que você quiser, tá? Não, tudo bem? Na hora que você quiser, você decide com a orelhas e a gente prepara a cerimônia, faz a processão, e depois você prepara a sua casa e vai lá consagrar o pós da sua casa. Bom, eu preparei uma pergunta. Pode falar.
imagina a situação assim, né? Deve ter levado no barco, subida, arma para matar os tubarão, não sei. Mas a rema, né? Aí ele fala, gente, que isso foi em 1984. Não existia nada de tecnologia que a gente tem hoje. O camarada teve um barquinho que ele fez o barquinho e botou lá dentro, confiou, né? Pelo menos o barquinho foi eu que fiz, eu sei o que eu fiz para mim, né? E foi, né? E aí, nessa realização, essa terceira civilização fala alguns pontos, comparando esse desafio, ele não é budista, tá? Esse desafio em comparação com o que a gente vai empreender nossos objetivos, né? Então ele fala aqui, ó, durante a minha juventude, em vez de seguir a carreira profissional tradicional, decidiu se aventurar no mar. A partir desse ímpeto, dedicou-se à sua paixão e se tornou a primeira pessoa em 84 a fazer uma travessia no Atlântico Sul, a ré. Depois disso, acumulou muitas milhas marítimas e vasta experiência, construiu mais 2 barcos e publicou livros sobre suas aventuras. Atualmente é empreendedor e palestrante, tendo promovido mais de 2.500 palestras em 13 países diferentes. E ele coloca 3 pontos aqui, nessa entrevista, que coloca assim, ó, primeiro ponto, desenvolver constantemente o autoconhecimento. Segundo ponto, estudar os erros. Terceiro ponto, desafiar com base na humildade e sempre aprender com os outros. Então, nesse primeiro passo que está falando, esse autoconhecimento, ele fala o seguinte, então, para sermos coerentes conosco, precisamos nos conhecer bem. Ao identificarmos o que nos move, quais são as nossas forças e fraquezas, começamos a reconhecer nossa essência, a base de nossa crença, palavras e ação. Não é apenas saber o que quer, mas buscar constantemente aprender sobre o tema. Essa vontade de aprender sempre mais, o espírito de procura, é uma das principais bases do budismo de Nichiren Daishonin. E o primeiro passo para a realização pessoal, que nada mais é iniciarmos nosso melhor potencial da forma como somos, né? Então, antes de tudo, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Porque senão a gente vai ficar perdido, né? Então, esse norte é importante. E como fazer esse norte acontecer, né? Acho que é justamente a gente ter essa convicção, né, que através da prática a gente vai conseguir transformar todas as situações em benefícios, né? Aí ele fala aqui o seguinte, a questão do estudo, da leitura, voltando aqui, porque ele buscou esse interesse. Então, quando criança, né, o pai dele, ele havia viajado em vários lugares, porém o pai dele só mostrava fotografia e falava como eram as coisas, e ele ficou naquela desejo de querer fazer. E através de muitas leituras ele começou a viajar, né, expedições, algumas coisas, e ele foi buscando esse interesse de realizar essa loucura, né? Uma loucura, né? Hoje alguém faria isso com o celular, com alguma coisa? Aí o segundo ponto fala assim, estudar os erros. A vida não é feita só de sucessos, mas também de falhas, fracassos e erros. Normal, né? Boa parte da gente passa por várias situações semelhantes, né? Quando outras pessoas erram, o que fazemos é julgar. Quando erramos, lutamos contra o nosso orgulho ou nos deparamos com a nossa baixa autoestima e ansiedade. Em ambas situações, acabamos sofrendo ao negar ou tentar esconder esses erros. Para que a sintonia volte a ser estabelecida, os erros devem ser considerados e estudados, para então serem evitados conscientemente. Aí ele fala assim, aos poucos comecei a juntar peças e estudar os casos de fracassos. Os fracassos eram interessantes, porque nunca eram causados pela exaustão física, pela distância ou pelas tempestades. Eram sempre consequências de pequenos erros estratégicos, logística de água, dieta, erro na escolha de rota, tentar encontrar o caminho mais curto. Então vamos pensar na nossa vida, né? Por que será algumas coisas não
não acontece. Ou acontece, né? Tudo errado. Né? Porque muitas vezes a gente não tem esse planejamento, essa forma de estudar, pesquisar, e a gente vai ter na nossa cabeça. Né? Baseado, né, nessa questão que a gente se errou, é uma grande oportunidade a gente estudar, aprimorar aquilo que errou e tentar novamente. E eu acho que as coisas vão começando a gente conseguir não levar isso como sofrimento, né? Mas acreditar que a gente é capaz de acertar o momento. Só que a gente vai ter que tentar várias vezes, né? Aqui, encerrando o último ponto, falando sobre desafiar com base na humildade e sempre aprender com os outros. De nada adianta nos dedicarmos a cada instante, estudarmos os erros e acumularmos vasta experiência se não nos dispomos a aprender humildemente com os outros. Cada vida é preciosa e cada pessoa possui histórias maravilhosas para compartilhar. Então, nesse ponto aqui, eu sinto assim que proporciona todo esse movimento da Socacacai é justamente esse encontro de vida a vida. Né? Teve esse processo de distância, a coisa ficou cansativa, WhatsApp, ligação, videoconferência, então ficou meio... E aí, quando a gente se depara no encontro de vida a vida, as coisas começam a se tornar, reviver aquele momento. Né? Então, eu falo justamente de encontrar, aprender humildemente com outras pessoas. E ele fala assim: gosto de vários princípios budistas, principalmente do desprendimento. Quando se tem essa certeza de que a morte está muito próxima, a gente aprende a viver com uma espécie de desprendimento muito saudável. À medida que você se conscientiza de que é possível ter, percebe que é muito mais legal não ter, ou ter menos. Conforme você adquire mais experiências, precisa ter mais cuidado. Você necessita agir com mais humildade. Quando a gente acumula experiências, tendemos a ouvir menos, a inflar mais o peito. Esse é um momento perigoso. Esse é o momento em que deixamos de ser ricos e começamos a impor. Hoje tenho muita experiência e por isso me dedico tanto a aprender e aprendo cada vez mais, porque tudo muda. Reparei, com o passar dos anos, que os caras mais competentes, mais experientes, eram os caras mais simples e mais delicados. Esse é o exercício da tolerância e do respeito pelo diferente, que acho que tem muito a ver com o budismo, né? Esse comparativo, né? Quando a gente vai fazer uma visita, né? Eu já comentei com algumas pessoas, a minha sensação é de se sentir visitado, né? Então, pensa que vai lá orientar, não é, hoje em dia não é mais essa sensação. E vou falar até uma observação assim, que a gente tem sentido. Quando a gente tenta encontrar com alguém, está tendo uma resistência, tá? Uma visita, alguma coisa assim. Porque as pessoas acham que a gente vai repreender. Né? Então, justamente é um encontro. Então, a gente fala mudança de conceitos, essa questão, existe uma cultura da Hakkai que era uma cultura meio repreendedora. Né? E a gente vê que nessa época não dá mais para ficar nessa postura. Né? Então, esse encontro é justamente com humildade e a gente poder aprender com os outros. Né? Encerrando aqui. O aprendizado faz parte da nossa vida, do nosso crescimento e da nossa realização pessoal. Tanto que está presente nas 3 ações que analisamos aqui. Sempre cultivar a boa, a busca pelo autoconhecimento, aprender com os próprios erros e também com os dos outros, e desafiar-se para aprender com as pessoas. Ao despertarmos para esse treinamento diário, passamos a agir de forma mais fiel a nós mesmos. No budismo, aprendemos que, além dessas atitudes, podemos aceitar não um rolê pequeno. Com isso, nossa condição de vida se elevará naturalmente e todo o processo de aprendizado tríplice, aprender consigo, com os erros e com os outros, será mais rápido, fluido e leve. Nos momentos em que acontecem quebras, falhas ou imprevistos, você pode contar com a ajuda do incentivo dos companheiros. Né? Então, a gente não precisa ser super-homem,
perdemos, ganhamos, porém, vai ser um novo começo, né, de a gente conseguir visitar com as pessoas. Até o Celso vem falando bastante, essa questão, se a pessoa pratica ou não assiduamente, não é um caso. O importante é essa pessoa estar em contato com a HCAI e poder sempre estar aproximando e fazer a sua prática diária. Então, vamos deixar as coisas burocráticas, as coisas pesadas meio, né, acontecer, mas acho que esse momento de a gente poder, né, de vida a vida, tomar o coração de cada um. Tá? Parabéns a todos e muito obrigado por hoje. Agora teremos palavras por Milton Yoko, responsável do distrito. Boa noite a todos. Boa noite. Você sabe como eu estava ansioso para essa reunião hoje. Bom, depois de um longo tempo de atividade presencial, nós estamos voltando a fazer essa atividade presencial na nossa organização. Nós acabamos de passar por um período meio de transição, né? Onde passamos por um período de pandemia, né? E algumas coisas mudaram na nossa vida. Por exemplo, para algumas pessoas, porque o home office hoje é o emprego dela. E não vai voltar mais para o escritório. Algumas funções não voltam mais. Então, nós estamos passando por um período de transição onde a internet vai ser o grande aliado nosso. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma atividade híbrida. Nós estamos com 7 pessoas assistindo de outras localidades. Inclusive, tem uma família que está lá em Itajubá. Eles estão assistindo a reunião. E eu vejo que é uma coisa que a gente não vai conseguir tirar mais. Algumas pessoas não conseguem se locomover para vir na atividade. A gente, com a ajuda da tecnologia, a gente consegue fazer essas transmissões ao vivo, inclusive até ficar gravado por um período num determinado local nas nuvens, que a pessoa pode ir durante a semana assistir essas reuniões. Olha que legal, quem imaginaria um tempo atrás a gente fazer isso? Então a gente sempre falava assim, fulano não veio na reunião, vamos visitar, vamos falar da matéria, o que foi falado para ele. Agora não, a gente vai falar o celular, vamos assistir a reunião. Então, eu vejo que esse período de transição, muitos tiveram entes queridos que vieram a falecer, tivemos passando por muitos sofrimentos. Então, eu gostaria de falar uma passagem aqui, que o Sensei fala como que ele venceu os sofrimentos. No percurso de uma longa vida, há épocas agradáveis como o sol da primavera. Há também épocas em que temos de lutar contra a rigorosidade e o frio do inverno. Lutar contra as dificuldades, talvez isso seja a noite do inverno em nossa vida. Eu passei por esses problemas quando jovem. Também sempre desejei receber tudo isso na juventude em vez de na velhice. Hoje, agradeço de todo o coração por ter vivido todos esses sofrimentos. Por essa razão, agora posso preocupar-me com as dificuldades dos meus semelhantes. Jamais devemos recuar diante das dificuldades. Nessas horas que devemos suportar a rigorosidade a qualquer custo e exercitarmos a nós mesmos. Qualquer que seja a situação ou seu passado, a estrela que visa construir seu futuro está dentro de vocês. Tenham tempestades, avancem em ondas furiosas, não faz mal, basta vocês estarem decididos a irradiar o brilho de sua prática da fé. Neste mundo, com certeza, existem pessoas com maiores sofrimentos que os nossos. Quero dizer a essas pessoas do fundo do coração, não desanimem,
tenham uma forte e saudável prática da fé. Isso não se restringe apenas às doenças. Qualquer que seja o sofrimento, sempre há chances para resolvê-lo. O importante é avançar com esperança sempre. Então, essas são as palavras do Sensei, né, mostrando como ele passou por alguns sofrimentos. Tá? Gostaria de deixar minhas palavras por aqui, agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal que está assistindo a reunião nossa. Né? Então, tomem cuidado ao retornar para casa. Uma boa noite, muito obrigado. Agora, para encerrarmos com chave de ouro, vou chamar Rafael Eide com a música Praia de Morigaçá. Obrigado a todos.